Começamos agora Aedas no ar. Cristalina água das minas, das cordilheiras gerais, desce correndo por serras, santuários minerais. Ei pessoal, como é bom estar com vocês neste mês. Eu espero que estejam todas e todos bem, com saúde e coragem para encarar este restinho de ano e começar 2022 com força e muita esperança na luta pelos direitos das atingidas e dos atingidos da Bacia do Paraupeba. Eu sou o Rafael Donizete e, substituindo o meu amigo Lucas Jerônimo, que está de férias, cheguei para apresentar a vocês a edição 47 do Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS. Essa música que vocês estão ouvindo se chama Meu Atu. É como os povos indígenas da bacia do Rio Doce chamam um rio que, assim como o Paraupeba, foi vítima de um rompimento de barragem de rejeitos de minério. Vocês já sabem que no fim de todo mês tem Aedas no Ar, o nosso programa de rádio que compartilha e divulga informações importantes sobre o processo de reparação dos danos sofridos pelas comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale na bacia do Paraupeba. Na nossa conversa de hoje, além das informações sobre o pagamento do programa de transferência de renda referente ao mês de dezembro, vamos conversar sobre as denúncias feitas por famílias atingidas que enfrentam problemas com o abastecimento e a qualidade da água em suas casas. Ouvimos também as pessoas que participaram da consulta pública dos anexos 1.3 e 1.4 do Acordo Judicial. Saiba como foi esse processo. Novembro, mês da consciência negra e do combate à violência contra a mulher. A AEDAS discute esses dois assuntos que também são essenciais para a reparação integral. E no quadro Nossa Cultura, você vai saber a agenda de atividades nas regiões 1 e 2 da Bacia do Paraupeba. Pois então, bem-vindas e bem-vindos, continue com a gente, porque o Aedas no Ar está só começando. Rio Doce, doce, desce, se esgueirando até o mar. É, gente, já estamos caminhando para a reta final de 2021, 2 anos e 11 meses após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, e as famílias atingidas ainda continuam sendo obrigadas a enfrentar problemas relacionados ao abastecimento e à qualidade da água. A Geisa Cristina, por exemplo, mora no bairro Monte Calvário, em Betim, e detalhou esses problemas que já fazem parte do dia a dia das famílias atingidas. Nós atingidos sofremos muito em relação à água que chega até nossas residências, pois muitas das vezes ela chega com mau cheiro, muito cloro, suja como se tivesse com barro. É muito triste, sabe? Você abrir a torneira e tá saindo praticamente um barro ali da sua torneira. O gosto horrível. E nem sempre todo mundo tem condições de estar comprando uma água mineral para beber. E isso quando não sofremos pela falta dela, pois chegamos a ficar de 1 semana até 15 dias sem água. E a gente também tem o fato das doenças que aparecem. É muito triste você ver seu filho adoecendo, sabendo que é por questão da água estar contaminada. Na minha família já correu muitos casos e nos demais bairros também. Aparece muito, sabe? Vômito, criança com vômito, diarreia, manchas na pele, feridas na pele. É muito triste você ver acontecendo e tudo isso depois do rompimento da barragem. Para complementar esse relato da Geisa, nós conversamos também com o Tomás Parrilli, que é coordenador da equipe socioambiental da AEDAS na região 1. Ele acrescentou os danos já constatados pela nossa assessoria técnica nas duas regiões. Os principais problemas que vêm ocorrendo em relação à água são os mesmos desde o início do nosso trabalho, da assessoria, né? Eles dizem respeito à qualidade da água, ao fornecimento. Então, às vezes o volume não é adequado para determinada família ou para determinada comunidade, e também principalmente a questão da insegurança em relação ao consumo, né? As famílias, né, não têm a segurança de consumir a água, já que não tem acesso aos laudos, né? A gente sabe que muitos laudos são feitos, muitos monitoramentos são feitos, a Copasa realiza,
a Vale realiza, mas não é a realidade, né? O acesso a esses resultados por parte, né, principalmente da Vale. Então, esse problema gera esse não acesso à informação e dos resultados gera uma insegurança muito grande no consumo da água. O Thomas também explicou pra gente como são produzidas essas constatações e esse diagnóstico dos danos à água. A AEDAS identifica os problemas através dos relatos dos atingidos e das atingidas. Então, a partir do momento que alguma associação, comissão, família ou atingido ou atingida nos procura via mobilização ou via os canais, né, da AEDAS, a área temática faz esse acompanhamento, procura entender melhor, né, o que acontece, então faz uma visita quando é necessário. E aí, a partir dessa visita, a gente relata e faz um parecer. A gente passa por uma etapa de correlacionar os fatos, né, o que a gente já tem de acúmulo, o que a gente já tem de histórico desse acompanhamento, desse caso, dessa comunidade. E aí procuramos o responsável pelo fornecimento. Pode ser pela Vale, né, no caso, por exemplo, do Tejuco, que a Vale fornece até hoje fardos de água mineral, caminhão-pipa. Se há um problema relacionado à entrega ou à qualidade dessa água, a gente vai procurar a Vale. Tem o fornecimento de água pela Copasa, como nós fizemos um acompanhamento no início do ano. Nas comunidades mais afastadas, muitas são abastecidas por poços e caixa d'água coletiva. Então, existem alguns poços perfurados na comunidade. Esses poços abastecem uma caixa d'água coletiva e dessa caixa d'água coletiva a água chega na casa dos moradores. Geralmente, nesse sistema, tanto o poço como a caixa d'água são geridos pela prefeitura. E olha, esse trabalho desenvolvido pela AEDAS nas comunidades em que as pessoas denunciam problemas com a água resulta em relatórios que servem como ferramenta para a luta das atingidas e dos atingidos. No dia 18 de novembro, por exemplo, o Movimento dos Atingidos e das Atingidas por Barragens, o MAB, organizou em Belo Horizonte uma mobilização de pessoas atingidas das bacias do Rio Paraupeba e do Rio Doce. O ato denunciava o aumento do preço da conta de luz e também reivindicava justiça para os desastres em Mariana e Brumadinho. As lideranças atingidas também foram até a sede da Copasa na capital mineira para protocolar 2 documentos, um abaixo-assinado das pessoas atingidas do Rio Doce e um parecer técnico elaborado pela equipe da AEDAS que relatava e diagnosticava os danos relacionados à água no Rio Paraupeba. Você nem sempre tem uma resposta da Copasa, uma resposta da mineradora, e a assessoria técnica, ela contribui muito com os atingidos, recolhendo as provas, ouvindo os atingidos e fazendo os relatórios a serem enviados para a Copasa. Tudo que a gente mais queria era poder um dia voltar a estar bebendo uma água digna, sem se preocupar com doenças que estão aparecendo agora, vão aparecer daqui a uns anos, câncer, metal pesado no sangue e diversas coisas. E lembrando que água e energia não são mercadorias. Você está ouvindo AEDAS no ar. E além dos danos relacionados à água, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho causou também muitos problemas às situações de moradia e de infraestrutura nas comunidades atingidas. Essa confirmação parte de um trabalho detalhado feito pela AEDAS nas 2 regiões do Paraupeba. A Bruna Torres, também da equipe de comunicação da AEDAS, conversou com as coordenações da equipe técnica de moradia, infraestrutura e patrimônio para explicar melhor este acompanhamento. Como? Quando? Quem? Por quê? Explica aí. Aumentou bastante o tráfego de caminhões na rua, máquinas pesadas trabalhando o dia todo. E essas máquinas faziam com que as minhas janelas ficassem tremendo o tempo todo. E tinha um barulho que parecia um apito. Era o dia todo, constante. A cabeça da gente doía. E a poeira que saía de lá
era muita. Tínhamos que lavar a varanda, limpar a casa, fechar a janela. Eu comprei um umidificador de ar para os meus meninos, porque eles são muito alérgicos. Tivemos que fazer tratamento de rinite. Antibióticos eles tiveram que tomar, eu também, porque nós somos muito alérgicos. Então, e a água, nós tivemos gasto de água consideravelmente, porque tinha que lavar, tinha que limpar o tempo todo, não tinha como. E ninguém veio dar uma ajuda para a gente. Ei, Rafa, ei, gente, esse relato que vocês acabaram de ouvir é de Silvia Andrade Rocha, moradora do bairro Dom Bosco, em Brumadinho. A uns poucos metros da casa dela, passam as obras de construção da adutora de captação de água da Copasa. Como vocês ouviram no áudio, ela tem 2 crianças e alguns problemas por conta da construção e dos caminhões que passam na rua. A vida da família de Silvia é atravessada pela construção e pela mineração, assim como da maioria dos residentes da cidade. Para entender esses danos e como a EDAS tem trabalhado junto com as famílias atingidas, a gente entrevistou André Cavalcante e Amanda Fernandes. Eles coordenam as equipes da área temática Moradia, Infraestrutura e Patrimônio na região e na região 2 do Paraupeba. Vamos lá! Olá, André! Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Bruna! Meu nome é André Cavalcante e eu estou como coordenador da equipe da área temática Moradia, Infraestrutura e Patrimônio na região 1 da Bacia do Paraupeba. Explica um pouco pra gente o que é o dano à moradia, infraestrutura e patrimônio. Então, os danos à moradia são aqueles que alteraram as condições das casas e a vida no dia a dia. Por exemplo, o aumento da poeira, as trincas e rachaduras ou mesmo rejeito no quintal. Os danos à infraestrutura e serviços públicos são aqueles que pioraram a qualidade de vida nas comunidades, impediram o acesso às casas, acesso à água de qualidade ou equipamentos públicos como escolas e postos de saúde. Os danos ao patrimônio são aqueles que causaram perdas ou prejuízos aos bens individuais, como móveis, documentos, veículos ou objetos de valor sentimental. Esses danos podem ser relacionados com o derramamento do rejeito, as obras de reparação, o fluxo de caminhões pesados e entre outras ações desenvolvidas pela empresa responsável pelo desastre e suas terceirizadas nos territórios atingidos. É importante destacar que com o rompimento, as famílias atingidas de Brumadinho e toda a bacia do Paraupeba vivenciam danos profundos ao seu direito de morar e viver com dignidade. É por isso que a luta pela reparação integral aos danos sofridos iniciou logo após o rompimento da barragem. E o direito à moradia digna possibilita o acesso a uma série de outros direitos que apontam que a reparação integral deve necessariamente garantir que as famílias atingidas possam viver novamente em moradias seguras e adequadas aos seus modos e projetos de vida. E para identificar e constatar esses danos, a EDAS contratou consultorias especializadas da área de moradia. André, o que são essas consultorias? Essas equipes contratadas contam com profissionais especialistas que têm a função, junto com a equipe permanente da EDAS, de realizar estudos técnicos aprofundados e levantar danos específicos às moradias, infraestruturas e patrimônio das famílias atingidas. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda também e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Amanda Fernandes e estou como coordenadora da equipe da área temática Moradia, Infraestrutura e Patrimônio na região 2. Fala para nós e para os nossos ouvintes, qual o objetivo da consultoria? A consultoria pretende realizar o levantamento de todos os danos causados à moradia, desde as casas, passando pelas comunidades e até os territórios atingidos. Serão feitos estudos e avaliações sobre as edificações, sobre os bens individuais perdidos ou danificados e sobre as infraestruturas e serviços urbanos e rurais que tiveram suas condições alteradas pelo rompimento, modificando a qualidade de vida das pessoas atingidas. Obrigada pela explicação, Amanda. Agora a gente quer saber onde serão realizados os trabalhos. Na região 1, o trabalho será feito nas comunidades e quilombos do município de Brumadinho. Já na região 2, o trabalho será realizado nas comunidades dos municípios de Betim, Maru Campos, Igarapé, Joatuba e São Joaquim de Bicas, e em todas as unidades territoriais tradicionais dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana, os PCTrama, incluindo aquelas
do município de Mateus Leme. E André, quais as empresas estão realizando os estudos, tanto na R1 e na R2? Bruna, na região 1 temos a GeoEng e na região 2 a Concatu. Para o desenvolvimento do trabalho, essas equipes contam com profissionais de várias áreas do conhecimento, como a arquitetura e urbanismo, a engenharia civil, a engenharia sanitária e ambiental, a geografia, ciências sociais, história, antropologia, economia e direito. Ah, legal. E como serão desenvolvidos esses trabalhos? Para o desenvolvimento dos trabalhos, serão utilizadas metodologias participativas para ajudar no levantamento dos danos à moradia, infraestrutura e patrimônio. Esses levantamentos serão feitos através da aplicação de questionários, cartografias sociais, rodas de diálogo com as comunidades atingidas e visitas técnicas. André, mais uma coisa. Quando começam os trabalhos? Muito importante esse questionamento, Bruna. As consultorias já iniciaram os trabalhos com a elaboração do seu plano de execução, conversas e apresentações para as comissões de atingidos e atingidas, além de visitas de campo para conhecer as comunidades e dialogar diretamente com as pessoas atingidas. Os próximos passos serão as aplicações de questionários, visitas técnicas e reuniões com as comunidades e grupos. E por fim, Amanda, quais são as expectativas deste trabalho realizado pelas consultorias? A equipe da AEDAS espera que as consultorias levantem todos os danos materiais e imateriais sofridos pelas famílias em suas casas, na infraestrutura de suas comunidades e seus territórios, que indiquem formas de calcular o valor desses danos e caminhos para a reparação integral que atendam às expectativas de todas as pessoas atingidas. Esses estudos servirão de base para a elaboração da matriz de reconhecimento de danos e para a matriz de reparação, que poderão ser acessadas por todas as pessoas atingidas da bacia do Paraopeba. Tá certo, gente. Queria agradecer demais ao André e à Amanda pela disponibilidade em conversar com a gente. Obrigada. Você está ouvindo AEDAS no ar. Desde novembro, o pagamento do Programa de Transferência de Renda, ou PTR, está sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. É importante considerar que isto é um avanço para as atingidas e os atingidos, pois agora não dependem mais da Vale para receber os valores destinados a essa forma de indenização. Durante os anos em que era a Vale quem administrava o pagamento emergencial, frequentemente as assessorias técnicas independentes eram notificadas pelas famílias atingidas sobre problemas com o recebimento. Atrasos, bloqueios e falta de informações sobre o emergencial eram as principais questões identificadas na bacia do Paraopeba. Agora, o esforço feito pela FGV é de mudar este cenário. A administração do emergencial feita pela Vale durante esses anos refletiu no pagamento do PTR em novembro, o primeiro administrado já pela FGV. Por isso, mais uma vez, a nossa equipe conversou com o André Andrade, gerente executivo da Fundação Getúlio Vargas e coordenador adjunto do projeto de gestão do Programa de Transferência de Renda. Ele avaliou os avanços no mês de novembro. AEDAS Entrevista. Olha, o nosso grande desafio no mês de novembro foi garantir a continuidade dos pagamentos para todos os atingidos e atingidas que já vinham recebendo nas datas que eram pagas antigamente. Nesse sentido, ter pago a mais não nos pareceu ser um grande problema. Nosso maior medo era não pagar algumas pessoas, e isso nós conseguimos evitar. Esse pagamento a mais do primeiro lote, feito a algumas crianças e adolescentes, vai ser compensado a partir de janeiro. E nós vamos divulgar como nós vamos parcelar essa compensação para que ninguém venha perder a sua renda de forma abrupta. O André falou também com a gente sobre como será o pagamento agora em dezembro. Sim, é com grande alegria que eu venho avisar para vocês que temos mudanças no mês de dezembro e mudanças para melhor. Vocês repararam que no mês de novembro nós pagamos os lotes 3 e 4 no mesmo dia, no dia 16. Mas todos nós sabemos que as pessoas precisam do dinheiro no início do mês para poder pagar suas contas. Então a boa notícia é que a partir de dezembro o PTR será pago em uma única data para todos atingidos e atingidas, sempre no primeiro dia útil do mês.
Em um comunicado divulgado no fim de novembro, a FGV confirmou também como será o pagamento do PTR no início de 2022. Segundo o informe da Fundação, a parcela do mês de janeiro será paga no dia 3 e a de fevereiro no dia 1º. Nossa equipe da AEDAS continua acompanhando esse processo de transição e todas as dúvidas levantadas pelas famílias atingidas sobre esse direito garantido no Acordo Judicial, que é o Programa de Transferência de Renda. Reforçamos também o canal de comunicação informado pela Fundação Getúlio Vargas, que é o e-mail pagamento.ptr@fgv.br. Além disso, os nossos canais de diálogo, como os grupos de GA no WhatsApp, também são fontes seguras de informação. Por isso, fique por dentro e qualquer dúvida, entre em contato com a equipe técnica da AEDAS que acompanha a sua comunidade. Você está ouvindo AEDAS no ar. AEDAS informa. Bom, pessoal, falamos há pouco sobre o programa de transferência de renda e agora precisamos conversar também sobre os outros desdobramentos do acordo judicial. Vocês sabem bem que em novembro aconteceu em toda a bacia do Paraopeba a consulta pública de priorização de projetos de serviços públicos previstos nos anexos 1.3 e 1.4 do acordo. Segundo o Comitê de Comprometentes, a consulta foi concluída com a participação de mais de 10 mil pessoas dos municípios atingidos. Mas algumas pessoas enfrentaram dificuldades para participar dessa votação. Eu vou chamar aqui mais uma vez a Bruna Torres, porque ela tem mais informações sobre como foi esse processo. Diz aí, Bruna! Antes de contar um pouco o que aconteceu, é importante explicar do que se trata esse processo. Por meio dessa consulta popular online, as pessoas atingidas de Brumadinho e outros 25 municípios do Paraopeba puderam opinar sobre as prioridades dos projetos a serem executados. Isso é parte do Acordo Judicial de Reparação de Danos do rompimento das barragens da mineradora Vale. Essa consulta é uma das ações que estão previstas no termo que visa reparar integralmente os danos do rompimento. Parte dos recursos que o termo prevê será destinada à execução de projetos de reparação socioeconômica nos municípios considerados atingidos. O resultado da priorização de temas e subtemas votados será consolidado pelo Estado de Minas Gerais e instituições de justiça. Mas, continuando com o balanço da consulta popular, veja como foi. Ela aconteceu por meio da participação das atingidas e atingidos, entre os dias 5 a 22 de novembro, e prevê projetos nos anexos 1.3 e 1.4 do acordo, que destina cerca de 3,4 bilhões para que os escolhidos saiam do papel. A Sarita Vatatara, da equipe de mobilização da AEDAS, faz parte do grupo de trabalho da assessoria que acompanhou todo esse processo da consulta popular. Ela me explicou a importância dessa votação para as comunidades. As comunidades atingidas têm muitas demandas por políticas públicas e, por isso, a consulta pública de priorização de projetos destinados aos municípios foi algo que despertou muita expectativa para as pessoas que querem ver a reparação acontecendo nos seus bairros, nas suas comunidades. A votação foi virtual, o que facilitou, por um lado, se considerarmos as limitações sanitárias que a pandemia tem nos imposto. Porém, por outro lado, isso dificultou intensamente a participação das comunidades com pouco acesso a sinal de telefone e internet, levando inclusive à impossibilidade de votação em alguns casos. Foi por isso que a AEDAS articulou os pontos de apoio presenciais, junto com associações de moradores e lideranças comunitárias, para garantir o máximo de participação possível. Nas comunidades quilombolas de Brumadinho, por exemplo, por meio da luta comunitária, conseguimos efetuar a votação da forma impressa, garantindo as suas participações. Os pontos de apoio foram imprescindíveis para que houvesse participação máxima em toda a extensão dos municípios. A AEDAS precisou articular pontos de apoio presenciais junto com associações de moradores e lideranças comunitárias para garantir o máximo de participação possível. Nas comunidades quilombolas de Brumadinho, por exemplo, a auto-organização das famílias atingidas garantiu o voto impresso das pessoas como solução para as dificuldades do acesso à internet. Agora, os projetos indicados serão orçados e detalhados por etapas,
chamadas de blocos ou ondas. A primeira onda de execução deverá ocorrer no primeiro semestre de 2022, segundo o Comitê de Comprometentes. A AEDAS vai continuar acompanhando os próximos passos desse processo, junto às comunidades atingidas, para garantir o máximo de participação possível. Você está ouvindo AEDAS no ar. E, continuando com vocês, o 25 de novembro é o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher e simboliza a agenda de lutas feministas pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres. É como explica a Júlia Santos, do Grupo de Trabalho de Monitoramento de Gênero da AEDAS. Como? Quando? Quem? Por quê? Explica aí. O dia 25 de novembro é o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher e simboliza a agenda de lutas feministas pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres. A violência de gênero, nas suas diversas expressões e práticas cotidianas, precisa ser evidenciada para que possa ser enfrentada. Esse cenário se intensifica nos territórios de mineração. Estudos apontam que 31% dos casos de violência contra a mulher se concentram nos 7 estados mineradores do Brasil. Os relatos das mulheres atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho revelam como o desastre sociotecnológico representa o agravamento dos vários tipos de violência que as mulheres passaram a sofrer desde então, como, por exemplo, o aumento dos assédios e da insegurança devido à circulação de pessoas estranhas em suas comunidades e o aumento do consumo de álcool e drogas pelos seus companheiros, o que acaba por agravar os episódios de violência. Por isso, nesse dia, precisamos fortalecer a luta pela reparação integral do modo de vida e de existência das mulheres atingidas. No atual contexto de pandemia da Covid-19, esse dia de luta ganha um novo significado. Com as restrições sanitárias e a intensificação da convivência familiar e diminuição das redes de apoio, houve um grande aumento do trabalho doméstico e de cuidados realizados pelas mulheres, aumento da violência sexual e doméstica, do abuso psicológico e emocional e diversas outras formas de violência. Quando falamos em violência contra as mulheres, não devemos pensar somente em violência física. Elas são diversas e podem ser física, toda conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, psicológica, qualquer conduta que lhe cause dano emocional, através de humilhações, ameaças, manipulação, isolamento e constante vigilância, limitação do direito de ir e vir, de tomar suas próprias decisões, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Violência sexual, toda ação que leve a mulher a presenciar, manter, comercializar ou a participar de relação sexual não desejada, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez e ao aborto. Patrimonial, qualquer forma de tirar ou destruir parcial ou totalmente os bens e pertences, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e recursos econômicos. E a moral, que é toda ação que fira a sua dignidade. Essa data articula reivindicações históricas pelos direitos das mulheres e representa um momento de mobilização social para exigir políticas públicas que garantam o acolhimento, o acesso à justiça e a garantia de uma vida segura e livre para as mulheres de todo o mundo. A violência doméstica tem sido invisibilizada, banalizada e negada. Muitas vezes, as mulheres se culpabilizam e se sentem constrangidas em falar sobre isso e ao denunciar. No entanto, são as mulheres, as protagonistas que estão à frente de luta e de resistência contra diversos tipos de violência e opressão, inclusive pela reparação dos danos sofridos pelo rompimento da barragem e suas consequências. Não se sinta só, busque apoio e Disque 180 para denunciar. Então, mulher atingida, se liga, não se sinta só. Busque apoio, Disque 180 para denunciar. Você está ouvindo AEDAS no ar.
Obrigado pelas informações, pelo alerta e pela sua participação, Bruna. E além de reforçar a urgência de combater a violência contra a mulher, novembro também é o mês de luta e combate ao racismo. Essa data é muito significativa para a comunidade negra, pois é um mês em que a luta contra o racismo conquista mais evidência em todo o país. E a EDAS já realizou algumas ações ao longo do ano com o intuito de contribuir de forma efetiva para a construção de uma dinâmica sem racismos na construção da reparação integral. Vamos conversar agora com a Jaqueline Santos. Ela também é minha amiga da equipe de comunicação e acompanha o grupo de trabalho de monitoramento de relações étnico-raciais da EDAS. Ô Jaque, como foi esse trabalho da assessoria para identificar e compreender as especificidades das diferentes realidades das comunidades do Paraopeba? Ei, Rafa! Ei, gente! É o seguinte, os dados coletados pela consultoria especializada contratada pela EDAS para atuar junto às comunidades quilombolas resultaram na criação de uma cartilha sobre os territórios quilombolas atingidos, que leva o nome Essa é a Nossa Terra. O material resgata a história destes povos tradicionais na região. Trata do acesso à terra, à infraestrutura como condições para o desenvolvimento local, visando a autonomia econômica, a identidade cultural e a preservação de recursos naturais. Houve também a apresentação de uma cartilha de nome Um Novo Olhar sobre a Reparação, publicação que teve como objetivo contribuir com o processo de reparação integral das comunidades quilombolas de Ribeirão, Rodrigues, Marinhos e Sapé, ambas atingidas pelo desastre na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Na EDAS, existe um grupo de trabalho de monitoramento de relações étnico-raciais específico para pensar características utilizadas pelo racismo para racializar as pessoas e suas experiências sociais no território. Por meio do GT, algumas ações foram promovidas, como a celebração do Julho das Pretas, que é uma data alusiva ao Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha. Ainda, por meio do GT, foram realizados alguns momentos de estudo com toda a equipe do Projeto Paraopeba, dando destaque para temas como o racismo ambiental e suas interseccionalidades, que são as sobreposições de violação de direito para grupos e sujeitos específicos. Sobre as comunidades, destacamos a conquista recente e coletiva dos quilombos da região 1, que através da organização social conseguiram a garantia da participação na consulta popular de modo impresso, considerando que a realização da consulta de forma virtual limitou a participação das comunidades, que enfrentam diversos desafios relacionados ao acesso às tecnologias da informação e também de comunicação, reconhecendo que a forma impressa garantia a participação de mais pessoas das comunidades nesse processo de tamanha importância que foi a consulta popular. A EDAS vem dialogando com as demandas das comunidades e pessoas atingidas e tem buscado contribuir na promoção de espaços de maior inclusão e participação, reconhecendo as demandas específicas dos grupos, criando e fortalecendo as ações internas e externas no combate ao racismo e suas raízes ainda tão profundas, por um processo de reparação integral sem racismos. Tá certo, Jaque. Obrigado pelas suas informações e também pela sua participação. Você está ouvindo a EDAS no ar. Olá, eu sou Alice Jolie. E eu sou João Vitor. Viemos convidar vocês para acompanharem o Aidinhas no Ar, o nosso podcast das cirandas da EDA. Nosso programa é voltado para as crianças atingidas da região 1 e 2 da Bacia do Paraopeba. Apresentamos dicas de informações, histórias e brincadeiras para garantir a nossa participação no processo da reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale. Já lançamos 14 edições do Aidinhas no Ar
e a próxima chegará em breve. Aguarde! Você pode ouvir o nosso podcast nas mesmas plataformas disponíveis ao Aedas no Ar, grupos do WhatsApp, o canal da Aedas no YouTube e nosso perfil no Spotify. Ouça e participe do Aedinhas no Ar. Nossa cultura. Se liga na agenda cultural, pessoal! A segunda edição da Feira Artes e Sabores de Brumadinho já tem data marcada. Ela acontece no dia 12 de dezembro, domingo, na Praça Padre Agostinho. Essa praça fica na comunidade do Aranha, em Brumadinho. A feira reúne artistas e produtores locais, com muita comida boa, artesanatos lindos e música da região. A segunda edição da Feira Artes e Sabores acontece entre as 9 horas da manhã e 2 horas da tarde. Não perca, hein? E em Betim, na região 2, a gente te convida para participar da segunda jornada da diversidade LGBTQIA+. O evento, promovido pela Prefeitura de Betim, tem o objetivo de discutir as demandas urgentes e históricas dessa população e contribuir com a visibilidade e inclusão das pautas LGBTQIA+. A Jornada da Diversidade acontece entre os dias 1º e 8 de dezembro, por isso acesse as redes da Prefeitura de Betim e se liga na programação. Rio doce, doce desce, se esgueirando até o Bom, pessoal, o Aedas no Ar deste mês está chegando ao fim. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, valeu pela sua companhia e nos encontramos na próxima edição, hein? Nossos programas estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio como Spotify e Google Podcasts. Por lá dá para ouvir outra vez a hora e quantas vezes você quiser. Se quer saber mais sobre o trabalho da Aedas junto aos atingidos e as atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, vai lá no nosso site www.aedasmg.org/Paraopeba. Curtiu o conteúdo? Então repasse para outras pessoas e ajude as informações chegarem a mais gente. A gente vai se despedindo desejando saúde para nós e nossas famílias, que este mês nos traga ainda mais força e vitória na luta das atingidas e dos atingidos. Nos vemos ainda neste ano, na próxima e última edição do Aedas no Ar em 2021. Valeu, gente! Até mais! Rompendo a praia em regência, pra no oceano espraiar. Rio doce, doce desce, se esgueirando até o mar. Desça doce numa prece e não cesse de cantar. Este programa foi produzido por Bruna Torres, Jaqueline Santos, Rafael Donizete e Rurian Pereira. Roteiro, Marcos Barbosa e Rafael Donizete. Edição de Rurian Pereira e contou com o apoio da equipe de comunicação da Aedas Paraopeba.